Olá pessoal, eu sou o Felipe e você está no novo canal Verdades Ocultas Reveladas. Olá pessoal, é o seguinte, a maioria das vezes é assim, né? Meio que bate pronto, às vezes eu nem estou com o pensamento assim de gravar um vídeo, mas a gente chega do trabalho, tá cansado, eu tomo banho, vejo uns vídeos assim, tá, rapidinho no YouTube, e eu me deparo com algumas coisas que eu acho interessante, né? E como já faz um tempo que eu não fiz um vídeo, já faz um tempo até desde o último vídeo que eu fiz, então eu achei por bem fazer um vídeo hoje, tá? Eu separei alguns versículos aqui, certo? E algum tema, tudo aqui não tem script, certo? É tudo meio que no improviso mesmo, né? O que sai da cachola. E eu vou tentar fazer um vídeo aqui, vou tentar ser o mais breve, pra gente falar sobre terra plana, né? Um pouco mais, que eu acho que é um assunto que só cresce e não tem como parar de falar em terra plana, não tem como. Bom, então eu quero chamar a atenção mais uma vez, principalmente das pessoas que se dizem, que acreditam no Messias, né, que acreditam na palavra do Altíssimo, na Bíblia, né, mas que simplesmente ignoram. E a grande maioria das pessoas, quando a gente fala de terra plana, o que fala mas e aí? Qual a importância da Terra ser plana? Qual a diferença que faz ser plana ou ser redonda? Para mim tanto faz, eu acredito em Deus, no Criador, e para mim não faz diferença. Mas aí é que mora um grande engano, né? A gente sabe que faz toda a diferença a gente acreditar numa Terra globo ou numa Terra plana, certo? Eu queria ressaltar aqui o seguinte: eu vi no canal aí um rapaz falando uma coisa que eu achei interessante, se eu não me engano o nome dele é Alisson. Eu estava vendo o canal, mas depois aí passou o vídeo, eu acabei não anotando direito o nome. Que ele pensou numa coisa que é bem simples, pessoal, só que eu ainda não tinha pensado nisso, certo? E eu achei interessante. Tá vendo aqui? Nós temos o Sol, certo? Nós temos, deixa eu ver se segura aqui direito, aproximar mais. Acende aí, danadinho. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e assim vai, né? Se tiver certo aqui a sequência, né? Eu peguei do site aqui. Vou ver se eu coloco no site, deixa eu ver. Tá, aqui tá o sistema solar. Não sei se está dando para ver direito aí, mas vamos lá. O que é que eu quero falar aqui, pessoal? Rapaz, pensou simplesmente, aqui eu tenho a Lua, certo? A Lua está aqui. Então se a Terra está aqui, tá do lado daqui a Terra é o Sol, desse lado de cá. Aí a Terra está de dia, né? Faz a metade da Terra fica claro, certo? Beleza? Então, aí as pessoas colocam um telescópio à noite na Terra, a noite está para o lado de cá, certo? A Lua para cá, ok? E a gente consegue ver Vênus, né? O Mercúrio, né? Tomara que esteja aqui, eu peguei uma sequência aqui, eu vou até dar uma olhada. Bom, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, pela sequência aqui tá certo, né? Que eu estou vendo aqui também, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, ok. Então, colocam lá um telescópio tal para cima e ver Vênus ou Mercúrio, seria impossível, porque aí para ver esses dois planetas aqui só de dia, não tem como ver esse planeta à noite, porque à noite a gente vê Marte e qualquer outro planeta que esteja para cá, pro lado de cá, né? Mas para cá, pro lado do Sol, não. Mesmo que a Terra esteja girando, ela gira no seu próprio eixo e gira ao redor do Sol, mas aí na medida que ela vai girando, a parte escura que gira para cá, né, ela vai se tornando clara, porque a Lua não tem como. Às vezes a Lua está aqui no claro, a gente vê a Lua de dia, olha para o Sol, para o céu e vê a Lua de dia, certo? Como pode ver Vênus e Mercúrio, mas também somente se for de dia. Se colocar um telescópio lá e apontar, dependendo da localização, se não tiver muito
para o lado do Sol, né? Fica muito claro, fica ruim de ver. Mas enfim, não tem como, cara, na minha simplicidade aqui, eu vejo que essa coisa, ela é simples, mas tem fundamento, tem cabimento, porque aí, olha assim, você não tem como ver, a partir da noite, esses dois que estão pro lado do Sol, entendeu? Então você só vai ver daqui para trás, não vai ver daqui para frente, certo? Então a Terra gira, ela gira no seu próprio eixo, inclinada, sei lá, 23 graus, enfim, independente disso, no sentido anti-horário. Então, aqui essa parte aqui da noite vai virar para lá e vai se tornar dia. E essa parte do dia aqui vai rodar para cá, vai se tornar noite. E mesmo girando em torno do Sol, certo? Então é isso, é um pequeno detalhe que eu queria colocar aqui, certo? E mostrar, né, esse formato de Terra, né, que inclusive é aí a foto do meu canal, né? Aqui nós temos, vou aproximar mais para ver se dá para ver direitinho, águas acima do firmamento, acima do domo, assim como está escrito em Gênesis, primeiro do 6 ao 8, que fala sobre o firmamento e as águas acima do firmamento, certo? É só ler aí. Aqui está o firmamento, o domo, certo? O domo, ok? Abaixo do domo, os astros e também as estrelas, né? É dessa forma que eu acredito. O Sol fazendo o seu circuito, assim como a Lua também faz o seu circuito. A Lua mais lenta que o Sol, por isso eclipses e tal. E acreditamos também, aí tem algumas pessoas que estão estudando isso, eu confesso que eu não fui muito a fundo, sobre esse corpo escuro, né? Que alguns acreditam que existe, né? Que faz tanto às vezes o eclipse da Lua, enfim, do Sol. Eu ainda não me aprofundei sobre esse corpo escuro. Mas enfim, as estrelas também, certo? Tanto é que a Polaris, né, fica sempre no centro, certo? Sempre no centro, acima. E aqui embaixo, as bordas, que são formadas de geleiras, certo? Os mares e no meio os... como é que se fala? Os continentes, né? Os continentes. Abaixo o abismo, certo? Também tem água abaixo dos abismos, porque num dilúvio abriu-se comportas em cima e embaixo, a água veio de cima e de baixo, choveu, abriu comportas de cima e embaixo, inundou a terra toda e foi aquela Arca de Noé, né? O dilúvio que nós conhecemos, enfim. Agora, vou entrar aqui no papo de a diferença de ser, certo? Vamos lá, eu até ia colocar aqui, rapaz, ia dar uma puxada, só que eu não puxei aqui em relação ao sistema heliocêntrico, certo? E o sistema geocêntrico, que a Terra é o centro, né, de todas as coisas. Mas eu vou tentar fazer uma comparação rápida aqui. Vamos comparar a criação heliocêntrica e a criação geocêntrica, né? Que a gente fala que, no caso, é a criação do Criador, né? As mãos dele. Então, vamos lá. Na criação do Pai, ele criou a terra, certo? Para os homens habitarem. Ele fez o homem depois, mas primeiro teve que fazer a terra, certo? E fez os astros para circularem sobre a terra. Então, eu defino o seguinte: o Sol, a gente vai colocar o Sol porque o Sol é o centro do sistema solar, né? No heliocentrismo. Então, na Terra plana, o Sol foi criado para a Terra, para iluminar a Terra, onde ele passa, onde ele faz o seu circuito. Se não é hora do telefone tocar, né? Prontinho. E no heliocentrismo, o Sol é o centro da galáxia, certo? Na Terra plana não existe galáxias, né?
E a Terra plana, ela é o centro de tudo. A Terra é o centro de tudo. O Sol foi criado para a Terra. E no heliocentrismo, a Terra foi criada para o Sol. Ou pelo, tal, enfim. Para rodear o Sol ali, como se o Sol é o todo-poderoso ali e tal, enfim. Então vamos lá. A importância do homem na Terra plana e a importância do homem no heliocentrismo. No heliocentrismo, bilhões de galáxias, sei lá, com bilhões, trilhões, 4 trilhões, sei lá quantos milhões de planetas, de sóis e de enfim, né? Somos apenas um pó. A própria Terra seria um pó, lá flutuando no meio de um universo infinito, e nós seríamos o pó do pó. Ou seja, absolutamente nada, insignificante, é uma criação de um acaso, de uma explosão, né, a partir de um singular, Big Bang, e daí o universo ele se expande até hoje. Eu não sei onde vai parar esse universo infinito, se expandindo, né? E aí tem esse negócio de tempo, velocidade, tempo, curvatura, buraco de minhoca, e sabe, tanta teoria que na prática não se prova absolutamente nada, né? Tudo que a gente tem são fotos de Photoshop, que a própria NASA diz que quer Photoshop, que tem que passar por Photoshop, enfim. E estão lutando para passar sobre a órbita baixa da Terra ainda, né? Mas vamos lá. E a importância do homem na Terra plana. A gente já aprendeu que no heliocentrismo o homem não é nada, né? É filho de um acaso, de explosões, que veio de micróbios, né? Das explosões, que a Terra foi formada, e os mares e tal, e micróbios lá dentro do mar, amebas, e saiu criando animais e peixes, sei o que, aí saiu de fora d'água e começou a se rastejar e foi evoluindo até chegar ao homem, e supostamente teria vindo do macaco, que evoluiu já de outros seres ancestrais e tal, enfim. Nós somos micróbios ambulantes, né? E na Terra plana, simplesmente nós somos os donos da Terra, porque o Criador deu a Terra para a gente cultivar, para a gente morar, cultivar e tirar o nosso sustento dela. Criou a Terra para poder fazer o homem, fez o homem da sua própria mão, a sua própria imagem, certo? É o que está escrito. Para resumir isso tudo, o homem é muito importante, até mais do que a própria Terra, né? Porque Deus não fez a Terra para nada, Deus fez a Terra para o homem viver, para o homem habitar, né? Tanto é que o homem é mais importante, que ele mandou o seu próprio unigênito, o Messias, Yahushua HaMashiach, para poder entregar, né, derramar o seu sangue, para que o ser humano tivesse mais uma oportunidade, né, que não, enfim, de condenação eterna e fim da humanidade, digamos assim, né? Então, se ele mandou o seu próprio filho, é porque ele nos ama demais e nós temos uma importância tremenda, certo? Não podemos dizer que somos demais, que somos como deuses, como algumas pessoas aí acham que o ser humano são deuses e não sei o que, não tem nada, absolutamente nada com isso, certo? Nós, diante do Criador, aí sim eu poderia dizer que somos pó, diante do Criador, até porque ele nos fez do pó da terra, né? E nas nossas narinas nos deu o sopro da vida. É o que está escrito, né? Enfim, então nós somos importantes, certo? Bem, milhões, bilhões de vezes mais importantes do que nesse sistema aqui, do heliocentrismo. Ok? Então, e outra coisa, a importância do próprio Criador, né? Se o heliocentrismo é verdade, tudo a partir do Big Bang, a importância do Criador aqui, ele não é tão importante, porque simplesmente o universo existe porque existe, independentemente de Deus, do Criador, né, de Ar. E assim, você está compreendendo, você está começando a se questionar sobre a importância do Criador, do Deus que você diz que acredita, né, que é o Yahweh, que é o Criador de todas as coisas.
o Pai Celeste, Eterno e Altíssimo, você percebe que a importância dele nesse sistema aqui, tomara que esteja dando para ver essas fotos, né? Que é do heliocentrismo aqui, todas essas fotos aqui, a importância dele aqui é quase nada, certo? Porque tudo aqui é pelo acaso, tudo aqui é poeira, tudo aqui não é nada. Mas aí foi Deus que causou o Big Bang, algumas pessoas, né, para fugirem de toda essa teoria maluca aqui, né? E querer botar fundamento nisso, enfim. Sinceramente, eu digo que o Criador não tem nada com isso aqui, com o heliocentrismo. Porque o heliocentrismo, ele vai totalmente contra a palavra do Criador. Eu vou só dar uma olhada aqui para ver se está gravando ainda. Tá gravando, porque esse telefone às vezes ele me surpreende, né? Bom, enfim. Como é que eu ia dizer, né? Na hora de gravar você às vezes perde aquela palavra que você queria que saísse na hora. Mas enfim. Tudo que está escrito na Bíblia sobre a criação, né? Que nos leva a crer nesse formato aqui, isso aqui, o heliocentrismo, ele é totalmente ao contrário, ele vai totalmente contra a palavra do Criador. O Criador diz que criou a Terra, certo? Em 7 dias. O heliocentrismo, esse cientista, fala que a Terra, para ser criada, passou milhões e milhões de anos, certo? E foi criada do nada, sozinha, sem mãos, sem nada, certo? O Criador fala que criou o homem do pó da terra, certo? E o heliocentrismo fala que o homem foi criado a partir de micróbios, do nada. O Criador nos fala que ele fez a mulher a partir da costela do homem, certo? E aqui fala também no heliocentrismo que também a mulher quanto o homem foram criados, são amebas, micróbios. Ou seja, não tem nada de criador aqui, não tem nada de mão de criador para fazer nada aqui. E não tem nada de 7 dias, né? Aqui foram milhões e milhões de anos. Bilhão de anos, sei lá, era glacial e enfim. Você percebe como é que a importância de Deus ela vai caindo a cada ponto que a gente coloca da criação, comparando com a do heliocentrismo? Deixa eu ver mais aqui. Então, a criação do homem e o sopro. A palavra em Gênesis fala, o Criador fala que Ele nos deu o sopro da vida em nossas narinas. No heliocentrismo, a vida continua sendo a partir do micróbio, do desenvolvimento, dos animais que se desenvolveram e veio o homem. Beleza? Vamos comparar mais aqui. Agora vamos dar um pulo lá para o engano do fim, né? A grande importância, ou seja, você já aprendeu que você acreditando no heliocentrismo, você está indo contra a palavra do Criador, que você chama de Deus e diz que crê nele, certo? Isso é muito importante. Então, eu fico até um pouco animado, cara, com isso, porque realmente, quando você querer passar realmente a palavra do Criador, é uma coisa assim, é fascinante, não tem como explicar a sensação boa que você sente dentro de você. Parece que a tua alma ela glorifica ao Criador, a cada palavra, a cada coisa que você quer passar dele. Isso é maravilhoso. E como é que eu vou dizendo? Então você está indo contra, você está anulando, você está botando de lado, você está desacreditando na palavra do Criador, certo? É como na Bíblia mesmo está falando, muitos me glorificarão e me glorificam o meu nome, mas não me conhecem, certo? O próprio Messias falou, e quando vier, e no dia do julgamento, dirás, eu expulsei demônios em teu nome,
Aí o Messias vai dizer, na verdade te digo, nunca te conheci. Certo? Ou seja, existem pessoas que dizem que acreditam nele. Certo? Eu sou pecador. Eu tenho meus pecados. E que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Agora, acreditar é outra coisa, totalmente diferente. Certo? Cada um tem os seus pecados, mas em relação a acreditar, a Bíblia, a palavra dele fala disso aqui, ó. E muitas outras coisas que não dá para tocar em todos os assuntos, que o vídeo já está ficando grande, que nos remete a uma coisa, e na religião, na mídia, nessa vida cotidiana aí do mundo, a gente aprende outras coisas totalmente diferentes. Não dá para tocar em todos os assuntos aqui, certo? Falar em templos e essas coisas, enfim, não dá para falar em tudo. Eu não sou o dono da verdade não, mas eu procuro entender a palavra do Altíssimo e procuro ouvir pessoas que são dedicadas a estudar as Escrituras. E eu não me canso de falar no nome de uma pessoa que eu admiro demais nesse YouTube, que é o Neemias Gomes, certo? O canal Verdade Revelada, porque aquele eu conheci pessoalmente e aqui no Rio, e vejo que ele é realmente estudioso da Bíblia. Não senti malícia nenhuma nele. Acompanho o canal dele desde o início. Acho que o canal dele, não sei se iniciou lá para 2008, 2009, nem me lembro direito a data certa, mas eu acompanho ele mais ou menos de 2010 para cá. Mais ou menos uns 8 anos que eu acompanho o canal dele e sempre vi uma sinceridade e uma dedicação muito grande às profecias, à palavra do Pai do Eterno, né? Então é isso. Vamos fazer o seguinte, vamos em alguns versículos que eu anotei aqui, para poder só a gente ter uma ideia, né? Eu anotei aqui, ó, sobre terra plana, né? Falando de terra plana, né? A verdade do Criador, né? Sem script é assim, você fala uma coisa e já vai fazer outra, e não dá para manter um raciocínio assim, até porque é um vídeo que eu decidi gravar assim, meio que de repente mesmo. Espero que fique legal aí, que você goste aí, tenha um entendimento do que eu estou querendo passar aqui para você. Então vamos lá. Vamos lá em Jó 22:14. Deixa eu buscar aqui. Acho que tá aqui. Jó. Não, deixa eu buscar aqui. Livros. Jó. 22:14. As nuvens são esconderijo para ele, para que não veja, e passeia pelo circuito dos céus. Aqui está falando do Criador, certo? Aí a gente já começa aqui falando de circuitos. Circuito do céu, guarda isso. Vamos para Eclesiastes agora. Eu também não coloquei numa sequência assim. Deixa eu ir para baixo. Eclesiastes 1, 5 e 6. Vamos lá. Eclesiastes 1, 5 e 6. Nasce o sol, e o sol se põe, apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. No 5, o sol apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. Ou seja, o sol está circulando, não é a terra que está em movimento. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Certo, pessoal? Ou seja, se a terra é plana, está aqui, a terra, como o sol, como tudo, vai fazendo seus circuitos e vai circulando aqui, certo? Vamos para Provérbios. Cadê você? Provérbios, está aqui. Provérbios 8, 27 ao 29. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Traçava o horizonte. A gente sabe que o horizonte,
terra é planinha, né? Sobre a face do abismo. O abismo também não existe na terra globo, certo? Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, ou seja, as águas não podem ultrapassar, porque existem as bordas, ela só chega até as bordas, que são as geleiras, que seriam o suposto polo sul, que não existe polo, existe somente o polo norte, a bússola aponta somente para o norte, porque não existe magnetismo no sul, só existe magnetismo no norte, certo? Então é isso, e o sul, as bordas, circunda toda a terra, são as geleiras, ok? Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não ultrapassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Ele compôs os fundamentos da terra. A terra tem um fundamento. A terra não é um flutuante, num vazio, não. Ela é fixada, ela tem os fundamentos dela. Ela é composta de fundamentos, porque o Criador compôs, ele compôs os fundamentos da terra, os firmes fundamentos da terra. Certo? Então a terra tem fundamento. A gente já aprendeu que a terra tem os seus circuitos, certo? O sol no céu tem os seus circuitos. Está aprendendo que a terra tem fundamento. Agora nós vamos aprender que o sol tem sua tenda, falando sobre o domo. Vamos para Salmo 19. Bonito, né? Salmo 19 é uma maravilha. Vamos lá. Salmos 19, versículo 4. Eu vou começar do primeiro. Salmo 19 eu gosto de começar do primeiro versículo. Os céus declaram a glória de Deus, do Criador, de Yahweh. Já começa por aí. Os céus declaram a glória do Criador, certo? E o firmamento anuncia a obra do quê? Das suas mãos. Entendeu, pessoal? Principalmente você que diz que acredita no Criador, né? Ele está dizendo aqui em Salmos, ó, os céus declaram a glória do Criador e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Não foi obra do acaso, não existe heliocentrismo, não existe acaso, não existe milhões, bilhões de anos, poeira cósmica, blá, 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 blá. Versículo 2. Um dia faz declaração a outro dia, e a noite mostra sabedoria a outra noite. Certo? Não há linguagem, nem fala onde não se ouça sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e suas palavras até o fim do mundo. A linha sobre toda a terra e sua palavra até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o firmamento. O sol, ele circula e ele tem o seu circuito abaixo de uma tenda, que é o firmamento, certo? Que a gente conhece como um domo, firmamento. Tá. O qual, ainda vou ler o 5. É isso. O qual, o sol, né? O qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus. Agora isso aqui é lindo. A sua saída do sol, que é como um noivo que saiu do seu tálamo, se alegrou como um herói a correr o seu caminho. Ele sai desde a extremidade dos céus, extremidades, na Terra não existe extremidades, na Terra globo, e o seu curso até a outra extremidade, entendeu? Até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor, ou seja, por onde ele passa, por onde ele faz o seu circuito, por onde ele faz o seu caminho, abaixo da tenda que é o firmamento, nada se esconde do seu calor, da sua luz, certo? Quem lê, entenda. Eu não preciso ser sábio, eu não preciso ser estudioso de teologia, eu não preciso ser o bambambam, eu não preciso ser um pastor. Não, eu preciso acreditar naquele, no Criador. A Bíblia, pessoal. Eu estou com uma grandona ali, a outra pequena está guardada.
Mas a Bíblia, preste bem atenção para você que fala, mas principalmente no Antigo Testamento, a Bíblia foi escrita por pessoas antigas, eles tinham outra visão, era diferente. Olha só, eu acredito no Criador, você acredita? Eu acredito que a palavra do Altíssimo, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, certo? Do Criador, de Yahvé. Então, toda a Escritura, ela é inspirada, certo? Quem escreveu ali, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, certo? E eu ainda te digo que naquele povo da antiguidade existia sim inteligência. Se você for puxar as histórias lá de Atlântida, as histórias lá, sei lá, até mais para trás, quando os anjos, como a partir do Samiasa, que Samiasa ordenou, comandou alguns anjos ali e tomaram as filhas dos homens e nasceram os Néfilis e outros tipos de gigantes também, como titãs e tal, e teve aquela guerra toda. Isso é uma história aí do passado que tem. Existia inteligência também na época, certo? E não é só nós que temos inteligência, não. Agora, você falar isso, que muita gente já falou isso pra mim. Agora tu vim, não sei se Aristóteles não, foi um outro cientista que pegou 2 pedaços de pau, botou num lugar e no outro, falou que a Terra é um globo, né? E se eu não me engano, não sei se foi Einstein, que caiu, sei lá, uma maçã, trouxe na cabeça dele lá, e ele... não, caiu porque a gravidade. Pelo amor de Deus, né, cara? Isso aí, meu amigo, você falando isso, você tá simplesmente diminuindo a nada a Bíblia, a palavra do Eterno. Ou você acredita no Eterno, ou você não acredita no Eterno. É simples, certo? E não adianta vir dizer que o Antigo Testamento, a Torá e os profetas são ultrapassados, não. Porque a Torá é a lei. E o próprio Messias, Yahushua, chamado de Jesus aqui no Brasil, ele falou lá, até eu esqueci qual o capítulo e o versículo, você vai lembrando assim, mas está escrito lá: cuideis que eu não vim para abrogar a lei, ou seja, destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, destruir, mas sim cumprir a lei, ou seja, ele deixou bem claro que a Torá é válida, certo? Os profetas também. Cumprir as leis e os profetas. Cumprir o que foi determinado na lei e cumprir o que estava escrito pelos profetas, certo? Então, se você acha que o Antigo Testamento foi escrito por pessoas qualquer, que não tinha inteligência, que via de qualquer maneira, você está completamente, redondamente enganado ou enganada, certo? O chamado Antigo Testamento, ele tem muito